resposta vem do céu e a última palavra quem determina ainda é Deus. Alguém diz só restou raiz, mas Deus diz tem vida aí e eu vou restituir a esperança. Novamente crescerá e se caso envelhecer na terra a sua raiz, ou se o seu ouça a voz de Deus que diz ainda há alegria. E tudo novamente, a água já está presente. Eu creio, Jesus. Vai ser tão lindo o testemunho que você irá. Eu fui uma árvore cortada, mas ao cheiro das águas vi Deus minha vida restaurar. Eu fui uma árvore cortada, mas ao cheiro das águas vi minha família, minha saúde, meu ministério, minha vida, Deus restaurar. Quantos trouxeram a mão para adorar ao Senhor? Levante, glorifique essa noite. Oh Espírito Santo, nós estamos na Tua presença, nós estamos Te adorando. Olha para nosso coração, recebe a nossa adoração essa noite. Em espírito e em verdade Te adoramos. Fale alguma coisa aí para Deus, fale alguma coisa para Ele. Oh, diga que o ama, atrai a presença dEle nesta noite. Glória a Deus, glória a Deus. Saúdo mais uma vez todo o povo de Deus com a paz do Senhor, amém? Abra sua Bíblia aí, livro do Apocalipse, capítulo 16. Versículo de número 13, nós vamos ler até o versículo 16. Eu quero falar essa noite sobre a grande batalha do Armagedon, dando continuidade à série que nós sempre estamos dando em alguns domingos. Tinha dado uma pausa, mas eu vou trazer mais uma mensagem sobre esta série, fim dos tempos e tempo do fim. Quem achou Apocalipse 16, diga amém. Versículo 13, e a boca do dragão, e da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, vi saírem 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs, porque são espíritos de demônios que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis de todo o mundo, para congregar para a batalha, naquele grande dia do Senhor Todo-Poderoso. Eis que venho como ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se veja as suas vergonhas. Versículo 16. E os congregaram no lugar em que em hebreu ou em hebraico se chama Armagedon. O Espírito Santo fica conosco. Te pedimos mais uma vez, nos dá inspiração, nos ensina, nos conduz, nos livra, nos guarda e nos mostra e demonstra a Tua palavra para nós esta noite, no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Pode sentar. Uma das palavras mais conhecidas de toda a profecia bíblica, sem dúvida, é a palavra Armagedon. A palavra Armagedon, ela é mencionada uma única vez aqui na Bíblia, que é nesse texto que nós lemos,
Apocalipse 16, versículo 16. E esse tema ele é difundido extensivamente em livros, em filmes, peças teatrais, seminários, encontros, centros de estudos, universidades, até faculdades, fala sobre isso. No mundo religioso, também ele não poderia deixar de ser debatido e falado. E pelos mais respeitados centros de estudos teológicos, proféticos, na maioria das nações da terra, está se falando sobre isto, sobre o Armagedon. E o termo aqui, ele aparece de modo explícito, como eu falei, em uma única vez na Bíblia, aqui em Apocalipse 16 e versículo 16. Quando nós vemos esse texto, nós estamos em um parêntese entre as taças da ira de Deus, e dentro do parêntese entre uma taça e outra de juízo, nós vimos o relato desta batalha, desta guerra do Armagedon. A expressão Armagido, de origem hebraica, significa monte de Megido. No idioma grego, o significado da palavra Armagedon estaria também associado a uma reunião de tropas. Lá em Zacarias, capítulo de número 14, versículo 2, fala a respeito de uma grande batalha, que está inserido também neste contexto, tendo em vista a aplicação deste texto bíblico. E, de acordo com alguns linguistas, o termo Megido, ele vai derivar de uma palavra, a raiz de uma palavra hebraica que vai significar derrubar, matar, cortar, decepar ou matança. E outros traduzem como Vale dos Degolados. É onde terá muito derramamento de sangue. A ocasião desta batalha, no relógio escatológico, continua sempre marcando fielmente, sem adiantar e sem atrasar o que Deus ele estabeleceu. Nós estamos em contagem regressiva. Cada instante proclama a realidade dos últimos dias, da volta iminente de Cristo, desta batalha. Nós estamos vendo sinais, pré-sinais, estamos vendo as revoluções cósmicas no mundo. Vimos agora há poucos dias que, principalmente na Holanda, está tendo uma crise muito grande alimentícia, onde os supermercados estão com prateleiras vazias, a terra está negando o pão, as estações estão desorientadas. Você observa que ninguém sabe mais o que é inverno, o que é verão. Às vezes está quente, de repente o tempo fecha, vem uma grande chuva, o inverno se prolonga e às vezes está queimando tudo, e vem viroses e doenças e tudo mais. Então todo mundo, que basta ter um pouquinho de inteligência na mente, eles sabem que algo repentino e inesperado está para acontecer no planeta Terra. Estudiosos leigos, teólogos ou não, estudantes da escola bíblica dominical, pessoas crentes, pessoas não crentes, autoridades, não analfabetos, depois de 2020, a terra em si não foi mais a mesma, com este vírus que paralisou todo o planeta Terra, não só em uma cidade, não só em um país, mas todo o planeta e em todos os países, que até então era esquisito para nós falar da expressão pandemia. Nós não tínhamos ouvido falar, não era familiarizado aos nossos ouvidos essa palavra. Epidemia a gente já tinha ouvido, mas pandemia é algo que foi notório e novo para todos nós. Então o que nós estamos vivenciando é algo que vai desembocar na vinda de Jesus, na ressurreição dos mortos, dos santos, no arrebatamento da igreja, no tribunal de Jesus, de Cristo, também as bodas do Cordeiro. Todos esses assuntos nós já falamos sobre isto aqui, e sobre a segunda vinda, a volta de Jesus Cristo propriamente dito. Você observa que há um local específico
Há um local geográfico para esta guerra do Armagedon. Existem duas batalhas grandes. Primeiro é a do Armagedon, depois é Gog e Magog. Você não deve confundir. Primeiro é o Armagedon, depois é que vem Gog e Magog, que está escrito em Ezequiel 37 e 38, falando sobre esta guerra, e também Apocalipse fala sobre esta expressão. Alguns até ventilaram no afã escatológico de que essa guerra de Gog e Magog seria a guerra da Rússia, né, contra a Ucrânia, mas ainda não é, porque tem alguns sinais que antecedem estas guerras. E então a grande guerra, essa guerra do Armagedon, ela acontecerá no vale de Meguido, que é na parte norte das planícies, chamada planícies de Jezreel. Aproximadamente, ela tem 90 quilômetros ao noroeste de Jerusalém. Encontra-se em uma posição estratégica entre rios, entre o rio Eufrates e o rio Nilo. Meguido, ele também é denominado na Bíblia como o Vale de Josafá. Todos que passaram ali, que conheceram Meguido, principalmente homens de guerra, generais, eles olhavam e diziam: aqui é um local muito estratégico para uma grande batalha. Se você observar lá em Joel, ele já falava sobre este vale. Se você deixar sua Bíblia aberta aí em Apocalipse, marca Apocalipse e volte aqui comigo para o livro de Joel. Vamos ler Joel, capítulo de número 3. Joel, capítulo 3, versículo de número 2. Joel, capítulo 3, versículo de número 2. Glória a Deus. Quem achou diz amém. Tem gente procurando ainda, eu espero. Joel, capítulo 3, versículo 2. Quem achou diz amém. Congregarei todas as nações e as farei descer ao vale de Josafá, e ali com elas entrarei em juízo por causa do meu povo e da minha herança, Israel, a quem eles espalharam entre as nações, repartindo a minha terra. Agora veja o versículo 12. Movam-se as nações e subam ao vale de Josafá, porque ali me assentarei para julgar todas as nações em redor. Lançai a foice, porque já está madura a seara. Vinde, descei, porque o lagar está cheio, os vasos dos lagares transbordam, porquanto a sua malícia é grande. Olha o versículo 14. Multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto no vale da decisão. Então será uma grande guerra. Esse vale, ele encontra-se na parte oriental de Jerusalém. O vale de Asdraelon será parte do teatro das operações desta batalha, segundo descreve Apocalipse 16, que nós lemos. Além dos vales, os montes Edom e Bósra são mencionados também na Bíblia como locais de grande batalha. Esse local geográfico desta guerra é uma planície, aproximadamente com 30 quilômetros de comprimento e 22 quilômetros de largura, que se encontra ao pé do monte chamado Meguido, no Oriente Médio, em Israel. Ele será o ponto geográfico central da maior guerra de caráter universal jamais vista na história da humanidade. Observe o que diz o capítulo 16 de Apocalipse e versículo 13. E da boca do dragão e da boca da besta, da boca do falso profeta, vem 3 espíritos imundos, semelhante a rãs, coisa nojenta, pegajosa aí mesmo, porque são espíritos de demônios que fazem prodígios. Esses espíritos farão prodígios, os quais vão ao encontro dos reis. Eles vão persuadir os reis, eles vão seduzir os reis, as autoridades. Ele diz que eles persuadirão estes reis de todo o mundo para os congregar para a batalha naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. O caráter desta guerra, ela é espiritual. Será uma guerra com várias batalhas sendo travadas e que envolverá todas as nações, todos os povos da terra.
Não será uma guerra de natureza política ou de motivações econômicas, e nem será também uma guerra militar, mas será uma guerra de natureza espiritual. Armagedon será o confronto entre Deus e o diabo, o bem contra o mal, a luz com as trevas, o Senhor Jesus contra o anticristo, contra o falso profeta, os demônios e também contra os ímpios. Essa guerra, ela começou desde os dias, dos primeiros dias do homem no Éden, quando se configurava a declaração profética mencionada pelo Senhor, dizendo: a semente da mulher esmagará a cabeça da serpente. É o confronto entre Deus e o diabo, é a guerra entre o veneno da serpente e a semente da mulher, é o combate entre as luzes e as trevas, e a luta que Paulo diz em Romanos e Gálatas, do espírito contra a carne. É a guerra renhida entre anjos e demônios, porque a Bíblia diz que estes espíritos invadirão o planeta Terra. Quais as atividades malignas que vai ser executada no Armagedon? A estratégia satânica para essa guerra está sendo cuidadosamente preparada, está sendo dada passo por passo para a sua realização no tempo do fim. De acordo com as profecias escatológicas, o protagonista principal será o anticristo, o líder ditatorial do último império da besta. Nós falamos sobre este homem, sobre este anticristo. Nós falamos também sobre a marca da besta. Nós falamos tudo sobre isso aqui. E agora, com essa tropa satânica, ele vai comandar todas as ações nesta guerra. Nações e povos que rejeitaram o dom de Deus, firmando aliança com a morte, com o inferno, eles estarão no palco das tragédias que abalarão os fundamentos da terra. Vamos ver alguns propósitos aqui da guerra do Armagedon. O primeiro propósito é reunir. Ele vai reunir o quê? Todos os povos, nações, tribos, com seus líderes, com os exércitos, as forças militares, todos os surgimentos de luta, os segmentos de luta, combates e guerrilhas, forças das trevas, seres sobrenaturais, ligados a animais e humanos, formarão poderosos exércitos que a Bíblia diz que são 200 milhões de protagonistas preparados para aniquilar, destruir e eliminar. Haverá uma concentração do poderio bélico mais sofisticado que existir. Armas atômicas, nucleares, armas radiológicas, biológicas e químicas, todas elas preparadas, mas um propósito: destruir total, cruel e impiedosamente os judeus da linhagem de Abraão, apagar para sempre a descendência da semente da mulher, por intermédio da qual veio o Messias prometido, o Senhor Jesus, o Salvador do mundo, porque o objetivo é destruir os da linhagem natural de Abraão, invalidar o que? As promessas. Também é para invalidar as promessas para todas as nações e povos revelados a Israel na pessoa de Abraão, o primeiro hebreu judeu, onde Deus promete a ele, dizendo que ele seria bendito nele todas as nações da terra. Concentrar toda a fúria, crueldade contra os judeus, bem como contra a igreja, formada por indivíduos de todos os povos, nações, raças e línguas. Qual o objetivo dessa guerra? Matar, destruir, eliminar imediatamente todo e qualquer sistema religioso, fechar templos, comunidades, as sinagogas, as mesquitas, todos os seminários teológicos, universidades, faculdades, centros de ensino religioso, especialmente centros cristãos, aprovar, chancelar e fortalecer oficialmente toda iniciativa,
movimentos, manifestações públicas, particulares e privadas, que promova a erradicação, que promova a erradicação da Bíblia, de livros evangélicos, de literatura, de natureza religiosa. Tudo isso eles vão querer destruir e desfazer. Você observa que isso já está começando, isso já está se iniciando, isso já está demonstrando uma fagulha de um ensaio do palco que está sendo montado para tudo isso que há de vir. Castigar e punir publicamente toda pessoa que não adorar a besta e a sua imagem. Se não tiver a nomenclatura, a marca com o número da besta, não comprará, não venderá e não sobreviverá. Invadir brutalmente a cidade de Jerusalém também é um dos objetivos dessa guerra. Saquear as casas, violentar as mulheres, aprisionar a metade da população, tirando-a da cidade e levando-as para o cativeiro. Profanar o templo do Senhor, o lugar mais sagrado para os judeus, e assentar-se no trono e exigir adoração exclusiva, irrestrita e total, como Paulo fala em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2 e versículo 4, que ele se assentará no trono de Deus, blasfemará tudo quanto é sagrado e vai pedir para ele adoração. Qual é mais um objetivo? Implantar, através da força bruta, cruel e sanguinária, utilizando por esse fim controle total sobre todas as coisas e sobre todos os seres humanos. Devido às pragas que vão assolar a terra, destruindo a maior parte da lavoura, vai faltar alimento para atender todos os habitantes da terra. A Bíblia fala de um cavaleiro que vem com a balança na mão, dizendo que há escassez de alimento. E esse cavaleiro está apontando para a fome, está apontando para a dificuldade desta época, da época que acontecerão essas coisas. Então as pessoas vão ter que comprar, vão ter que se virar. Como elas vão fazer? Elas vão ter que se submeter ao domínio do anticristo, elas vão ter que se submeter a este governo, porque senão vão passar fome, vão perecer. Possivelmente ele emitirá uma medida pública, obrigando todas as pessoas a serem marcadas com esta marca, para comprar e vender. Ele atingirá sua necessidade básica quando milhões que não tiverem a senha morrerem por subnutrição, desnutrição e falta total de alimento. Se não, veja aí comigo, Apocalipse capítulo 13. Vamos lá. Apocalipse 13, versículo 16 e versículo 17. Quem achou diz: e faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, sem distinção, livres e servos, lhe seja posto um sinal na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Observe o propósito desta batalha. Agora veja comigo também o resultado dos benefícios, ou os resultados benéficos na grande batalha. Não se assuste com essa batalha. Ah, meu Deus, o negócio vai ser feio. Eu não descrevi para você nem o terço do que acontecerá, porque o negócio vai ser muito cruel. Mas observe o seguinte, não se esqueça que o nosso Deus, Ele tem o controle de tudo. Deus tem o controle e a agenda dos acontecimentos em suas mãos poderosas. Glorifica a Deus porque Ele tem o controle de tudo. Ele tem o controle da minha vida, Ele tem o controle da sua vida. Ele tem poder de transformar trevas em luz, de derrotas em vitórias. Ele transforma tristeza em alegria, desespero em esperança completa e renovadora. Porque foi assim que Ele fez na sua vida. Você vivia sem esperança, você vivia sem Deus no mundo, sem rumo, mas Deus
como a árvore cortada que foi cantada aqui, ao cheiro das águas brotou renovos, e você teve esperança. Ninguém dava nada por você, talvez lhe apontava dizendo: esse aí não vai longe mais não, nem a família acredita nele. Olha aí esse bebum aí, esse drogado, esse prostituto, ele só gosta de festa, de beber cachaça, pau que nasce torto, até a cinza quando queima é de banda. Mas só que tem um carpinteiro de Nazaré, que é Jesus Cristo. Ele traz esperança aonde não tem esperança, ele traz vida aonde há morte, ele traz ressurreição. Ele está no controle. Então, quando todas as estratégias, os planos, os estímulos humanos que vão fazer guerras, poderes bélicos, para tentar apagar, para tentar deter o reinado do Messias, eles vão fazer isso para tentar deter o reinado do Messias. E eles vão querer atingir o templo, atingir o povo judeu, para que não haja estabelecimento do reino. Só que todos estes planos fracassarão. Quando tudo isso estiver perdido, Deus vai trazer resposta, Deus vai trazer soluções, Deus vai trazer um novo sentido de viver para a humanidade. Sabe por quê? Porque não há nada impossível para Deus. Você ouviu o que eu disse? Não há nada impossível para Deus. Ah, mas já está na UTI, os médicos já desenganaram, mas para o meu Deus nada é impossível. Ele abre porta onde não tem porta, Ele abre até onde não tem parede, porque Ele é Deus, e quando Ele lança a sua palavra, não há braço de homem que faça recuar a sua voz para trás, porque quando Ele fala, labareda de fogo se acendem, quando Ele fala, até o cedro do Líbano se sacode. Aleluia! O Senhor transformará os alvos malignos, planejado pelo diabo e os seus adoradores, em benefícios, milagres e bênçãos maravilhosas. Agora a Bíblia diz o seguinte: que esse grande dia aqui, nunca houve dia como aquele dia. Sofonia diz: o dia do Senhor está perto, e se apresse. O dia do Senhor será de trevas e de densas trevas. Clamará contra ele os grandes homens nas torres altas, porque não haverá dia como aquele dia, porque clamará a voz do Todo-Poderoso. E João, ele dá um parêntese aqui, se você observar no versículo 15, capítulo 16, ele traz um parênteses. Ele diz assim: Jesus falando: eis que venho como ladrão. Ele traz a figura aqui de um despojista, de um infrator. E em concordância com isso, observe em Mateus, por favor, capítulo 24, versículo de número 43. Olha aí, Mateus 24, 33. Mateus 24, 33. Perdão, 43. Quem achou diz amém? Mateus 24, 43. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse que a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso estáis vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Agora veja comigo 1 Tessalonicenses. Vai mais na frente aí, abra sua Bíblia. Se não tiver Bíblia, eu creio que o irmão Diogo está projetando aqui. 1 Tessalonicenses 5, versículo 2, capítulo 5 de 1 Tessalonicenses. Quem achou diz amém. Eu não achei não. Agora eu achei. Posso ler?
Porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor, não é que Jesus é o ladrão, está dizendo o dia, virá como o ladrão de noite. Vamos ver outro texto, 2 Pedro, olha lá perto de Apocalipse, 2 Pedro, capítulo 3, versículo 10. Quem achou diz amém. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo. Ele já dá mais detalhe aí, ó. E os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. O que é que o ladrão leva? O ladrão, ele leva o que tem de mais precioso. Por que é como ladrão? É porque Jesus vai levar o que é mais precioso para ele, o que é a igreja. Se tiver um iPhone assim, um Nokiazinho daqueles antigos, todo quengado, o que é que o ladrão vai levar? O iPhone de última geração. Ladrão, ele não avisa quando vem. Ei, tal hora eu chego aí, viu? Quando é que você sabe que você foi, que o ladrão veio? Não um assalto à mão armada, mas um furto. Você só vai perceber depois, quando você sentir falta de algum objeto. Você foi roubado, entraram aqui na minha casa. Você vai saber depois. Da mesma forma o mundo vai ser surpreendido, porque Deus vai levar o que é de mais precioso, que é a sua igreja. Assim como Enoque andou com Deus e Deus não se viu mais, porque Deus tomou para si. A igreja está andando com Deus. Daqui a pouco o mundo não verá mais a igreja, porque Ele tomou para si. Mas ele continuou o texto. Eis que venho como ladrão. Apocalipse 16, 15. Bem-aventurado aquele que vigia. Está vigiando, irmão? Olha o teu irmão, está vigiando, irmão? Vigia. Outro texto ele diz: guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Vigia e guarda as suas, o quê? As suas. Vocês estão lendo o texto? Apocalipse 16, 15. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se vejam as suas vergonhas. Que veste é essa? Vestes espirituais. A Bíblia fala de uma parábola de alguém que foi convidado para a ceia, e tinha um lá que não estava com as vestes adequadas, e ele é expulso e jogado nas trevas exteriores. Paulo ele faz um paralelo com esse texto em 2 Coríntios. Observe comigo aí 2 Coríntios, vamos lá. 2 Coríntios, capítulo 5. Sei que quem não leu a Bíblia essa semana está lendo aqui para a semana todinha. 2 Coríntios, capítulo 5, mas é bom. Versículo 3. Quem gosta de Bíblia aí, dá glória a Deus. 2 Coríntios, capítulo 5. Vamos ler o versículo 2. Vamos ler a partir do primeiro. 2 Coríntios 5 e 1. Quem achou diz amém? Porque sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos eternas nos céus. E por fim também gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação que é do céu. Versículo 3. Se todavia estando vestidos, não formos achados nus. Viu aí que ele está fazendo um paralelo, João, com ele, dizendo que guarda as suas vestes para que não ande nu e não veja as suas vergonhas. E a Bíblia também vai dizer lá em Apocalipse capítulo 3, quando ele escreve a carta à igreja de Laodiceia, do versículo 14 até o versículo 22, ele diz para a igreja de Laodiceia que se achava que era santa demais,
Ele diz assim: olha, João, escreve aí ao anjo da igreja de Laodiceia, escreve: o que, Senhor? Isto diz o Amém. O nome dele é o Amém. O que mais? Testemunha fiel e verdadeira. O que mais? O princípio da criação de Deus. Eu conheço as tuas obras, que não és frio nem quente, és morno. E porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Sabe o que é que a igreja estava dizendo? Está dizendo: rico sou, dizes rico sou, e estou enriquecido e de nada tenho falta. Olha o que é que ele diz: mas não sabe que és um pobre, coitado, miserável, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado no fogo e vestes brancas para que te vistas, para que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, colírio para ungires os teus olhos, a fim de que veja. Eis que eu repreendo e castigo a todo quantos amo, portanto, sê zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele, e ele comigo. Ao que vencer, dar-lhe-ei a sentar-se comigo no meu trono, assim como eu venci e estou assentado com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Como é que está a minha veste? Como é que estão as tuas vestes? O problema é que muita gente já maculou a sua veste pelo pecado, já maculou pela apostasia, como a igreja agora, que já não se declara mais uma igreja como a nossa. Talvez você tenha visto isso, mas agora é inclusiva. Apostasia, vestes manchadas, vestes rasgadas, vestes sujas de pecado, e outros que não tem veste nem material, imagina espiritual. Tem 2 guarda-roupa. Você promete me amar depois dessa mensagem? Deus está falando, vai falar com ele. Um para vir para a igreja e outro para estar no mundo, mostrando as carnes, apertando tudo. Isso não é veste de gente santa. Como é que está as suas vestes? Que aqui na igreja muitas vezes está adorando, mas lá fora está fazendo pose sensual no Instagram. Para quem? Vá até o seu espelho e olhe no espelho e pergunte ao Espírito Santo: Senhor, será que essa veste está te glorificando? Será que essa veste aqui está inspirando alguém a olhar e dizer: vai uma santa de Deus, vai um santo de Deus? Porque o mundo, ele está querendo mudar os padrões, irmão. O mundo está querendo corromper esta geração. Está querendo misturar as coisas. Mas a sua veste espiritual é um reflexo da sua veste material. Nós não pregamos uso e costume, mas quem é crente sabe se portar e sabe se vestir. Tem gente que vai para um juiz. Eu vi uma pessoa lá no hospital, eu fui levar o meu filho, estava doente lá, fui com a minha esposa. Uma pessoa chegou quase nua lá e o porteiro mandou ela voltar, não deixou ela entrar. Na escola do meu filho, a recomendação é: venha buscar o seu filho, mas tenha cuidado com as suas roupas, porque tem mãe que vem buscar o menino de pijama, baby doll, esse negócio aí. Na escola de criança. Nem precisava fazer essa alerta, porque quem tem vergonha não sai nu no meio da rua. Ele está dizendo aqui, no versículo de número 15: vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se vejam as tuas vergonhas. A Bíblia diz assim: aquele que confessa o meu nome diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai, não me envergonharei dele diante do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me nega,
envergonha o meu nome, eu não confessarei, eu me envergonharei dele diante do meu Pai que está nos céus. Isso é sério, é a Bíblia e é a palavra. Isso aqui ainda é a verdade. A verdade não é os estilistas que mandam, que querem afeminar os homens e masculinizar as mulheres. A verdade, quem dita, é o Espírito Santo. Veste santa, pura, imaculada, igreja só. Aleluia. Muita gente vai ser surpreendida naquele dia. Muita gente vai ser lamentável. Vai ser um dia lamentável. Porque nós vamos chegar ainda lá no juízo final, no grande trono branco, no espaço que não tem nem terra nem céu. Porque aqui ainda dá para sair, para tomar água, para não ouvir, ainda dá para sair para algum lugar. Mas naquele dia você vai para onde? Você vai se esconder aonde? É só aquele o Todo-Poderoso que estará no trono julgando. Sem um fundo musical desse, não tem música nenhuma para melhorar. E ele está dando essa alerta para a igreja. E o versículo 16 diz: e os congregaram no lugar que em hebreu se chama Armagedon. Aí no versículo 17 já entra a sétima taça, dizendo que ele derramou a taça no ar, e saiu grande voz do templo do céu, do trono, dizendo: está feito. Só que quando tiver essa batalha, no vale de Meguido, na montanha de Meguido, no espaço lá, conhecido como Vale de Josafá, onde teve várias batalhas travadas, e inimigos em forma de espírito de rãs e guerra, e tudo contra o que se chama sagrado, o que é de Deus, o que é de cristianismo, o que é de judaísmo, e a confusão grande. Aí a Bíblia diz: então se verá no céu o sinal do Filho do Homem. Vai aparecer no céu brilhante, será contemplado por todos os habitantes da terra. Observe, eu quero falar com você rapidamente aqui 10 aspectos do sinal do Filho do Homem. Pastor, 10 é rápido, não vou demorar não. Mas primeiro, o sinal do Filho do Homem será brilhante, porque iluminará toda a terra envolta em densas trevas. Aquele dia a Bíblia diz que será de trevas, será trevas tão grandes e densas, mas o brilhante refulgor da presença de Jesus, do sinal do Filho do Homem, aparecerá, e toda a terra vai clarear. Aleluia, vai ser poderoso esse sinal, porque destruirá todas as forças inimigas e oposição contrária a Deus. Vai ser identificável, porque será conhecido por todos os habitantes da terra. Apocalipse 1:7 diz que todo olho o verá. Será glorioso, porque refletirá a glória de Deus sobre a raça humana. Será celestial, porque será procedente da habitação de Deus e dos anjos. Será iminente no exato momento estabelecido por Deus. Será acompanhado dos seus santos glorificados, como Judas disse: então se viu o Senhor vindo com milhares de seus santos. Será vencedor no resgate de Jerusalém e do templo dos judeus. Será somador, sanador, porque oferecerá cura, salvação e restauração ao seu povo. Será real para estabelecer a nova ordem de paz na terra. E ele diz: o sinal do Filho do Homem. Por quê? Porque Filho do Homem, esta expressão indica que o Senhor Jesus Cristo aparecerá com corpo humano glorificado. Ele virá fisicamente sobre a terra, e os judeus olharão e olharão para as suas mãos e dirão: o que é isso? Quais são essas feridas aí nas suas mãos? E aqueles que os traspassaram, e ele dirá: essas marcas são as marcas que adquiri na casa dos meus irmãos. E haverá restauração. Israel será restaurado. Israel terá uma restauração política. A Bíblia diz lá em Deuteronômio 28:13, todas as promessas ali em Deuteronômio vai falar a respeito da nação dos judeus, que é estabelecida pelo Senhor como cabeça dos povos da terra.
Ele diz que a nação de Israel, se o ouvisse, eles iam comer das melhores iguarias da terra, até do mel mais puro da rocha. Se o meu povo me ouvisse, atendesse, cumprisse os meus mandamentos, eu lhe daria do melhor dessa terra. Eles vão usufruir todos os direitos, os privilégios e as honrarias no cenário político da humanidade. Deus vai devolver a nação de Israel aos judeus, ao povo remanescente israelita. Toda a terra de Israel será devolvida aos judeus. Amós diz que o Senhor levantará o tabernáculo de Davi que está caído. Haverá uma restauração. Quando é que ocorrerá essa restauração espiritual, física, política e territorial de Israel? Ela já vem acontecendo literalmente, como previsto na Bíblia através dos séculos. Mas ela chegará ao seu ponto final por ocasião da campanha do Armagedon. Como os judeus se espalharam em todo o planeta Terra. Todo canto tem judeu. Tem os judeus askenazes, os europeus. Tem os judeus africanos. Tem judeu em todo canto. Só que é uma promessa de que todos esses judeus eles vão retornar. Já foi até emitido um alerta alguns tempos atrás por um dos ministros de Israel, convocando a todos os judeus para retornar a Eretz Israel, a terra de Israel, porque eles querem esperar o seu Messias chegar, porque o Messias dele não é o nosso já veio, ele vai vir para a segunda vinda, eles estão esperando a primeira vinda ainda. Então está se cumprindo literalmente, e quando isso começar a fluir, vai acontecer, aí eu me preparo para terminar. A guerra já está sendo travada, sangue sendo derramado, pessoas sendo degoladas, muita gente irá morrer nessa guerra. Aí vem o término do Armagedon. A cidade santa de Jerusalém, invadida pelo anticristo e o falso profeta. O número incalculável de demônios, o exército universal a Bíblia diz que é 200 milhões de soldados. Uma destruição completa, choro, angústia, morte e desespero, porque é o ponto último da grande tribulação, entrando no Armagedon. Mas a igreja estará com Jesus, viu, irmão? Nós não vamos estar guerreando. De repente, os céus vão se iluminar. Uma luz vai brilhar. Aleluia. Aquela estrela brilhante que até Balaão falou sobre ele. O verei, mas não agora. Contemplá-lo-ei, mas não de perto. Uma estrela brilhará da casa de Davi. Essa luz não é fruto da eletricidade. Essa luz não é fruto da luz do sol. Não é fruto da lua e nem das estrelas. Essa luz é divina. É aquele que a qual a cidade que tem um mar de cristal, que não há necessidade de luz, não há necessidade de lâmpada, porque o Cordeiro é a própria luz. Quando começar a vir esta luz se aproximando, é o grande sinal do Filho do Homem. Ele veio para salvar os benditos do Pai, para resgatar Jerusalém, com a destruição completa das forças satânicas e dos exércitos do anticristo comandados por Satanás. Israel será libertado e vingado, e o reino eterno de Deus será estabelecido. Daniel diz que viu uma visão de uma estátua, e aquela visão era toda parafernalhada de ouro, cabeça de ouro, de bronze, de barro e ferro nas pernas, um reino de mistura, e
ele diz que no último estágio da visão, uma pedra é lançada do céu, sem auxílio de mão humana, e a pedra vem e bate no pé da estátua e quebra toda a estátua. Essa pedra que desce é a rocha, que é Jesus, que ele desce, desfaz todos os reinos estabelecidos até então. Aleluia. Ele vem estabelecer o seu reino e destruirá o anticristo pelo sopro da sua boca, e isso se cumprirá, como diz Apocalipse capítulo 19. Ele olha e diz: e eis que vi um cavaleiro montado sobre um cavalo branco, e ele vinha com os exércitos nos céus, todos vestidos de branco. A sua veste era salpicada de sangue, e aqueles eram vencedores que vinham de lá. Aleluia, aleluia. Aquele exército vinha montados em cavalos de fogo, e a sua roupa era salpicada de sangue, e aqui na sua coxa, no manto sobre a sua coxa, estava escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele é o comandante, ele é o general que vai desfazer as obras do diabo e do anticristo. Quem faz parte desse exército fica de pé glorificando. Quem faz parte desse exército fica de pé adorando. Ei, meu irmão, a sua leve e momentânea tribulação não se compara ao peso excessivo de glória que Deus dará na eternidade. Sofra aqui, passe provações aqui, passe privações, mas não negue a sua fé, não negue o seu Deus, porque você é vencedor. A Bíblia diz que aqueles que estão em Cristo Jesus já são mais do que vencedores. Quem é? Quem é? Oh, e como será, pastor, a destruição esmagadora no vale de Meguido, na planície do Armagedon? Será pelo esplendor da vinda de Cristo, será pelos anjos, será pelos santos, pelas grandes pedras de Saraiva, pelo fogo e pelo enxofre, pela peste e pelo sangue, pelo exército dos judeus, pela autodestruição e pela espada de Cristo. Além do rio azul, as ruas ali tudo é vida, morte e choro, nunca mais, tristeza e dor, nunca mais. Além ali tudo é vida, tudo é paz, morte e choro, nunca mais, tristeza e dor, nunca mais. Verei o grande rio da vida, claro como cristal. Verei a face do meu mestre querido. Não haverá mais noite ali, não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu corpo, enfim, e as nações andarão na sua luz, e as portas jamais se fecharão. Como é a cidade? A cidade é de ouro, e o muro de jaspe é seu muro.
rio azul, morte, choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Vai, morte e choro, tristeza, nunca mais, nunca. Só a igreja, vai. Nunca mais. Mais forte. Morte, choro, tristeza e dor. Nunca mais. Nunca mais. Morte, choro, tristeza e dor. Nunca mais. Não haverá. Não há mais noite ali. Não há nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu. E as nações andarão sua luz, e as portas jamais se fecharão. A cidade é de ouro puro, de jaspe é seu muro. Além do rio azul. Glória a Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Quem sente a presença de Deus aí? Quem sente a presença do Espírito Santo aí? Saia daqui esta macatuminicandarabacaia. Saia daqui esta noite cheio de Deus. Saia daqui esta noite cheio do Espírito Santo. Quem tem glória dá glória. Ei, quem tem aleluia dá aleluia. Oh, se você veio adorar, adore. Saia daqui cheio de fogo essa noite, se preparando para entrar no céu, porque lá no céu é só adoração. Lá no céu tem o trono, e Ele está sentado sobre o trono, e os serafins estão sobre Ele, e eles não estão calados, eles não estão engessados, eles não estão não, eles estão dizendo santo, 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 Kadosh, 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 Yahvé de Savaot, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra, e toda a Batista, o Betel de Paracuru, está cheia da sua glória. Oh, aleluia, aleluia. Glória a Deus. Quantos podem aplaudir a Jesus? Recebeu essa palavra? Tem alguém essa noite que quer aceitar Jesus? Está desviado, está afastado.